tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Cristo, em sua infinita bondade, acolha os nossos corações. Eu sou Rocelito e convido a todos vocês para meditarmos um pouco sobre a mediunidade com Cristo. Nesta oportunidade, nós veremos o discurso de Albério. Cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio. No teor de força gravítica em que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental na esfera de criaturas a que se emana, em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito, e cada consciência evolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências, sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo, constituído de alguns milhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Compondo, assim, apenas humilde família, no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo guarda somente determinada família da humanidade universal, conhecemos, por enquanto, simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Dependendo dos nossos semelhantes, em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas, na estruturação dos nossos destinos. Nós vimos nos encontros anteriores que a menor partícula é o átomo que se agrega e forma as células, que depois formam as organelas e que vão compor as células, dando a cada célula a sua atribuição, a sua função específica. Essas células específicas se aglutinam, formando os tecidos, e o conjunto dos tecidos forma os órgãos, que vai se manifestar nos sistemas que compõem todos os organismos. Os
Os organismos, em conjunto, formam as populações. Essas populações se distribuem em comunidades e a interação entre essas comunidades forma os ecossistemas. E aí nós temos o que nós chamaríamos de biosfera ou o nosso planeta terrestre. Mas vemos também, pela grandeza de Deus, pela sabedoria de Deus, a Terra é apenas um pequenino componente do sistema solar, que, por sinal, é apenas um dos sistemas da galáxia, galáxia Via Láctea, que nós compomos, e essa própria galáxia, ela é um item, pequeno item na criação divina, pequeno item no universo. Mas o mais gostoso disso tudo é informar que isso tudo aqui é apenas uma representação material, que vai ter o seu espelho, digamos assim, o seu reflexo no mundo espiritual. Há também a representação espiritual, que oriundo do fluido cósmico universal ou hálito divino, que vai ser a matéria-prima para os átomos, que vão se agregar em moléculas, que vão formar as células, que vão estabelecer os órgãos, sistemas ou o corpo humano. Mas a gente vai lembrar que, mesmo tendo o corpo humano formado, as células, os átomos que compõem as células, não estarão paralisados, estão em constante vibração, em constante movimento. E isso gera energia. E essa energia, me perdoe, essa energia se reflete no nosso corpo espiritual, principalmente naquilo que nós denominamos de centros de força. Então, se os nossos organismos, por força material, estão em equilíbrio, essas energias decorrentes do trabalho dos nossos órgãos vão se refletir no corpo espiritual de forma organizada, equilibrada. Mas se o nosso corpo físico está em desalinho, está em desequilíbrio, essa mesma energia se reflete no nosso corpo espiritual em desequilíbrio, em desarmonia. Então, tudo há uma correspondência entre o físico, através da movimentação dos átomos que compõem nossas células, que geram energias, e que vão se refletir no corpo espiritual, do perispírito. E é através daí, desses chakras, desses centros de força, que essas energias físicas, materiais, vão se comunicar, vão se expandir, vão se refletir no mundo espiritual. Continuando o nosso texto. Nossa mente é, dessa arte, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras de nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios. A nossa mente é uma usina de forças, de ideias forças, de ideias mentais, de pensamentos, de energia. Então, quando nutrimos pensamentos positivos, emite-se uma energia positiva, e o contrário também é verdadeiro. Daí a importância de nutrir o pensamento, de vigiar o pensamento, sempre com otimismo, com positividade, se possível, com coisas do Evangelho. Foi o próprio Cristo que nos disse: se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, e graças a Deus ele não falou do tamanho de um coco, de uma melancia, mas de uma semente de mostarda, nada vos será impossível. A gente só precisa de um pouco de fé para trabalhar, para nutrir de positividade os nossos pensamentos. E ainda assim a gente encontra dificuldades. Por isso que há um pequeno conselho que fala que nós devemos ter cuidado com os pensamentos, porque eles se tornam palavras.
Devemos ter cuidado com as palavras. Elas se tornam ações. Cuidado com as ações, elas se tornam hábitos. Cuidado com os hábitos, eles se tornam caráter. Cuidado com o caráter, ele se torna o seu destino. E para nós que somos espíritas e que acreditamos na multiplicidade das vidas, esse destino é um pouco longo. Bem, mas, continuando o texto, a ideia é um ser organizado, pensamento, a forma. A ideia é um ser organizado por nosso espírito. Aqui o pensamento da forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Aquilo que nós fisicamente fazemos, planejando com a cabeça e construindo, manipulando com as mãos, o espírito faz com o pensamento e com a vontade. Do conjunto de nossas ideias, resulta a nossa própria existência. Mas, e o que isso tudo tem a ver com a mediunidade? Pensamento é tão importante para a mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Lembremos-nos, pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. E as nossas ações nascem dos nossos pensamentos. Muito bem, assim chegamos ao fim deste nosso encontro. Todavia, a interação com todos vocês é muito importante para nós. Se vocês gostaram deste trabalho, deste nosso estudo, agradeçam ao Cristo e à espiritualidade e considerem nos incluir nas suas orações. Se houver alguma dúvida, nos procure pelos canais de contato. E na necessidade de alguma correção, por favor, por gentileza, nos ajude indicando o que devemos fazer para melhorar. Que o Cristo nos abençoe e até o próximo encontro. Tempos são chegados, pensamentos se entrelaçam. Não há mais a barreira do desconhecimento agora. Somos um só mundo. Sabemos que é possível viver de forma plena, progredir na terra